debaixo do céu. Tempo de amar, tempo de cuidar, é tempo da criação. É tempo da criação. Com Francisco de Assis, num canto de louvor, unir nossas mãos e juntos cantar. É tempo da criação. É tempo da criação. Fraternidade e esperança, sementes de amor, farão deste mundo um jardim de paz. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste 16º dia do tempo da criação, queremos refletir sobre a mesa fraterna, sinal do reino de Deus. A mesa é mais do que um móvel ou um lugar onde nos alimentamos. Ela é símbolo de encontro, de comunhão, de vida partilhada. Quando nos sentamos juntos, reconhecemos que ninguém caminha sozinho e que todos dependemos do cuidado e da solidariedade. Jesus valorizou a mesa como espaço privilegiado para revelar o amor do Pai. Ele se sentava com pobres, pecadores, marginalizados e com esse gesto anunciava que todos têm lugar no coração de Deus. A mesa é sempre convite à inclusão e à fraternidade. No entanto, em nosso mundo, tantas mesas estão cheias, enquanto outras permanecem vazias. O contraste entre abundância e fome, entre desperdício e carência, fere a dignidade humana e contradiz o Evangelho. Por isso, a mesa fraterna se torna sinal profético do reino, denunciando desigualdades e anunciando solidariedade. Hoje somos chamados a transformar nossas mesas em mesas abertas, de nossas casas, de nossas comunidades, de nossas paróquias. Cada vez que repartimos o pão, testemunhamos que o reino já está no meio de nós. A mesa fraterna nos convida a viver como irmãos e irmãs, sem excluir ninguém. Façamos a nossa oração. Deus Pai, Criador, fonte de toda a vida, agradecemos pelo dom da criação que nos envolve como um lar comum. Hoje, celebrando o tempo da criação, queremos viver a paz com a terra, com a água, com o ar e com todos os seres vivos, que aprendamos a contemplar o mundo como obra de tuas mãos e cuidar dele com amor e responsabilidade. Senhor Jesus, semente do reino, ensina-nos a ser semente de paz e esperança em meio às dores do mundo. Diante das guerras, da destruição ambiental e da indiferença, que nossa fé nos leve a agir com compaixão e coragem. Dá-nos a graça de reconhecer teu rosto no pobre, no migrante, nos povos indígenas, nas comunidades que resistem contra a mineração predatória e na terra ferida que clama por justiça. Espírito Santo, vento que renova a criação, inspira-nos o caminho da ecologia integral, que, iluminados pela Laudato Si, sejamos capazes de unir cuidado ambiental e compromisso social, defendendo a justiça climática e preparando com a esperança
os frutos da COP30 em Belém, para que ali o mundo se comprometa verdadeiramente com a vida da casa comum. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas, queremos rezar com São Francisco de Assis. Louvado sejas por cada irmão e irmã da criação, sinais de tua bondade. Dá-nos a simplicidade franciscana para viver em fraternidade com a natureza e entre nós, reconhecendo que tudo está interligado e que somos parte da mesma família cósmica. Trindade Santa, comunhão perfeita de amor, faz de nossa comunidades jardim de esperança, que sejamos terra fértil onde brotam a agroecologia, a solidariedade, a partilha e o cuidado com os mais vulneráveis. Que nossas escolhas cotidianas sejam testemunho de um novo estilo de vida, simples, justo e reconciliado com a criação. Pai, Filho e Espírito Santo, sustentai-nos neste tempo da criação. Que nossa oração diária se torne compromisso concreto. Que nossas palavras se transformem em gesto de paz e que nossas sementes de esperança floresçam em um mundo renovado. Fazei-nos instrumentos de vossa paz. Assim, caminharemos juntos rumo ao teu reino, onde toda a criação cantará eternamente. Laudato si. Amém. Deus, por toda a criatura, louvado sejas, bom Senhor, e por bênçãos de fartura, eternamente o nosso louvor. Meu Deus, por toda a criatura, louvado sejas, bom Senhor, e por bênçãos de fartura, eternamente o nosso louvor. Na última ceia, Jesus transforma a refeição simples em lugar da nova aliança. O pão e o vinho tornam-se sinais de sua vida entregue por amor. Toda vez que nos reunimos ao redor da mesa eucarística, renovamos este mistério. Cristo nos alimenta, nos fortalece e nos envia a viver como irmãos. A Ana Maria de Florianópolis proclama para nós, então, a palavra de Deus de hoje, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 28. Ouçamos. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção. Partiu-o, deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou um cálice, deu graças e passou-o a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. São muitos os resíduos de nossas mesas. Quantas vezes a falta de partilha gera tanto desperdício?
Os resíduos de nossas residências, de nossas indústrias, tornam-se um problema muito sério em muitas cidades. Hoje, então, a Vanúzia, que faz parte da nossa fraternidade, que é de Belo Horizonte, traz para nós um pouco da vida dos catadores e catadoras de material reciclável. Seja muito bem-vinda, Vanúzia, e seja bem-vinda também a Nelly, que vem partilhar conosco a sua experiência como catadora. Queridos amigos da Fraternidade de Santa Maria dos Anjos, bom dia. Meu nome é Vanúzia, eu sou da Fraternidade, eu trabalho aqui, moro em Belo Horizonte, trabalho em Belo Horizonte na SLU, a Superintendência de Limpeza Urbana da cidade. Eu e o Frei Gilberto conversamos assim rapidamente sobre o trabalho da reciclagem aqui na cidade, o que tem acontecido, quais as interfaces. E eu vou contar brevemente uma história para vocês, inspirada no Cântico das Criaturas. Aqui em Belo Horizonte, como uma cidade grande, muito desigual, esse setor da reciclagem tem várias facetas, desde o grande dono da indústria, do grande depósito, até o catador autônomo que sobrevive unicamente da venda do que ele consegue fazer de papelão ou latinha diariamente. Tem a faceta institucional, da qual eu faço parte, estou na SLU há 25 anos, mas o que me chama mais atenção e o que eu queria destacar para vocês é esse papel desenvolvido pelos catadores e catadoras autônomas que não estão ligados a nenhum grupo, a nenhuma associação, nenhuma cooperativa, e que nessa luta solitária e violenta pela sobrevivência, eles saem todos os dias nas ruas para catar os restos que a cidade descarta, mas que ainda encontra nessa atividade desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, mais uma sobrevida, mais um reuso ou mesmo um retorno para a cadeia da reciclagem. Mas eu queria ressaltar ainda mais o trabalho das mulheres que estão nas cooperativas de reciclagem aqui em Belo Horizonte. A SLU tem contrato com 6 cooperativas, contrato de prestação de serviço pelo serviço de coleta seletiva. Para além dos contratos, existe uma ação muito cotidiana das mulheres, que são maioria numérica e maioria de liderança e maioria de trabalho dentro dessas cooperativas. E elas empreendem uma luta cotidiana, diária, de insistência, insistem na vida e resistem. É insistência e resistência o tempo todo. Elas insistem no trabalho coletivo, que distribui igualmente os pequenos, os poucos recursos financeiros e distribui também as vitórias, ao se constituírem como agentes de defesa do ambiente, da terra. Mulheres que têm nesse trabalho a sua identidade, para além de mulher, dona de casa, mães, algumas avós, algumas já aposentadas, elas têm uma outra identidade nesse trabalho da reciclagem, como coordenadoras, como palestrantes em grandes eventos públicos, como trabalhadoras nos grandes eventos da cidade, como Carnaval, Arraial de Belô, como apoiadoras e apoiadas na luta intensa pelo trabalho e por uma vida digna, uma vida com direitos, direito de fazer parte da rotina da cidade, direito de transitar pela cidade, uniformizadas ou não, reconhecidas como forças que se renovam nos resíduos, a partir dos resíduos que podem ser reciclados, e dessa maneira esses resíduos que elas reciclam, as centenas e centenas de toneladas por mês, não vão parar em leitos de córregos, em canteiros de avenidas e muito menos em lixões ou aterros sanitários. Eles retornam para a cadeia, e essa resistência delas diz sobre isso, diz sobre esse cuidado com a Mãe Terra. Eu queria ressaltar aqui no Canto das Criaturas o item que São Francisco fala sobre a terra. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz diversos frutos com coloridas flores e ervas. Então, esse trabalho para mim
está nesse louvor pela nossa irmã terra, que nos sustenta e nos governa, e no trabalho cotidiano dessas mulheres se mantém um pouco mais preservada ou um pouco menos atingida por tanta violência, por tanta destruição ambiental. Então, viva essas mulheres que resistem e que insistem nesse trabalho de transformar restos, de transformar resíduos numa nova terra. Olá, sou Nelly, catadora de materiais recicláveis de Belo Horizonte. Minha base é a Copersole Barreiro, liderança do Movimento Nacional dos Catadores. Tenho orgulho de fazer parte desse trabalho, que não apenas gera renda, mas também ajuda a proteger nosso meio ambiente. Hoje, com as mudanças climáticas, vemos o quanto nosso trabalho é importante para a Mãe Terra, muitas das vezes invisível aos olhos humanos. Nós, mulheres, catadoras, mães, chefes de famílias, avós, pretas, periféricas, somos a maioria nesse trabalho de cuidado. E estamos comprometidas em fazer nosso melhor para reduzir a poluição e promover o bem viver cuidando do nosso planeta e de todos os seres que nele habitam. É um trabalho desafiador, mas também muito gratificante, saber que estamos fazendo a diferença e contribuindo para um mundo mais justo e sustentável. Somos resilientes, persistentes, mesmo com todos os desafios, em fazer nossa parte para o bem viver. Viva o nosso planeta! A partilha começa na mesa, a justiça é rebento e certeza de quem luta e abraça a razão, de fazer do pão comunhão. A partilha começa na mesa, a justiça é rebento e certeza de quem luta e abraça a razão, de fazer do pão comunhão. Neste 16º dia do tempo da criação, refletimos a mesa fraterna como sinal do reino. Sentar-se à mesa é mais do que partilhar alimento, é partilhar vida. Na mesa fraterna, todos têm lugar, ninguém é excluído. Nela, o pão repartido torna-se sinal concreto do reino de Deus, que é comunhão e justiça. Como nos recorda o Evangelho, Jesus fez da mesa um espaço de encontro, de reconciliação e anúncio da boa nova. Quando acolhemos o outro, partilhamos o que temos e celebramos a presença de Deus entre nós. Nesse sentido, a mesa se transforma em sacramento de fraternidade, antecipando já aqui na terra o banquete do reino. Como gesto concreto, apresentamos 2 sugestões, mas você pode ficar livre para outras ações. Primeiro, prepare a mesa da refeição. Proponha que todos se reúnam para comer juntos. Agradeça pelo alimento e pela força que ele nos dá. Na oração, sensibilize sua família quanto à questão da fome. Mostre que nas mesas de alguns falta o alimento básico, enquanto que nas mesas de outros há fartura e desperdício. A segunda proposta é organizar ou participar de uma refeição partilhada, seja em família, comunidade ou com pessoas em situação de vulnerabilidade, onde cada um contribua com o que pode e todos se sintam acolhidos. A partilha é um dos gestos mais concretos que define o projeto de Jesus. Sigamos firmes nas pegadas de Francisco, sejamos sementes de paz e esperança. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. São Francisco de Assis tinha um olhar profundamente fraterno
para com a vida e o alimento. Para ele, a mesa não era espaço de luxo ou ostentação, mas de simplicidade e comunhão. Cada refeição era oportunidade de louvar a Deus pela bondade da criação. O pão que chegava à mesa dos frades era visto como dom da providência. Francisco recomendava que fosse recebido com reverência e partilhado com gratidão, porque em cada pedaço estava o cuidado amoroso de Deus pelos seus filhos. Ele ensinava que a mesa deveria ser vivida em espírito de fraternidade. Nenhum irmão deveria se sentir excluído ou menosprezado. Na refeição comum, todos eram iguais, filhos do mesmo Pai e companheiros de caminhada. A alegria de Francisco não estava na abundância, mas na simplicidade. Ele sabia que um pão repartido valia mais do que qualquer banquete. Para ele, o essencial era que ninguém passasse fome e que todos pudessem experimentar a alegria da partilha. Hoje, o testemunho franciscano nos questiona como participamos da mesa eucarística sem transformar nossa vida em mesa de partilha. Francisco nos lembra que a fé não pode ser isolada da prática da solidariedade. A mesa fraterna é, portanto, o sinal do reino de Deus entre nós. Quando partilhamos o pão e a vida, tornamo-nos continuadores dos gestos de Jesus. Assim, nossas mesas tornam-se extensão do altar e nossa vida, celebração permanente da fraternidade. Façamos com a Rosalva a nossa oração final. Senhor Jesus, Tu transformaste a mesa simples dos discípulos em altar de amor. No pão repartido e no cálice partilhado, entregaste a nós a Tua vida como alimento de salvação. Permanece conosco em nossas mesas familiares e comunitárias. Que o pão nunca falte na mesa dos pobres e que cada refeição seja celebração da Tua bondade. Abre nossos olhos para reconhecer os que têm fome e abre nossas mãos para repartir sem medo. Liberta-nos da indiferença que se esquece dos que sofrem. Ensina-nos a transformar nossas casas em lugares de acolhida, onde o alimento é sinal de comunhão e de fraternidade. Que o pão que recebemos de Ti nos torne solidários, capazes de servir e amar sem limites. Na mesa da Eucaristia, Tu Te fazes nosso alimento. Faz-nos compreender que a comunhão contigo nos envia a sermos comunhão com os irmãos. Que cada gesto de partilha seja testemunho vivo do reino que já começa entre nós. Amém. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que não haja nenhuma mesa sem pão. Que a partilha seja uma realidade entre nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.